Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Wanderley Claudiano, hoje é dia 21 de novembro. E o próprio manual do Vem e Segue dessa semana, na designação aqui, ele pede para nós lermos o capítulo 6 de Éter aqui e fazer como se fosse uma parábola, né? Assim como os jareditas tiveram que atravessar o mar e chegar na Terra Prometida, nós também temos nosso tempo na mortalidade aqui para voltar à presença de Deus. Então ele pede para que nós façamos como uma parábola para ver o que significa na nossa vida essa travessia. Bom, aqui tem o barco. O que significa o barco, né? O que significa as luzes, né? As pedras que brilham. O que significa os ventos furiosos, né? Que estavam ventando ali, faziam ondas, né? Cobria o barco ali. Então é para nós fazermos uma representação. Muitas pessoas já mandaram para mim, ainda dá tempo, tá bom? Essa mensagem eu vou compartilhar amanhã. Então mandem para mim o que significa aí as pedras que brilham, o barco, os ventos furiosos ou outras coisas que vocês acharem aí no capítulo 6 de Éter, tá bom? Outra coisa que pede também aqui no capítulo 6, pelo manual, pede para que nós compararmos essa travessia deles, né? E se nós fôssemos dar como se fosse um nome de um filme, né? A história dos jareditas, a travessia deles para a Terra Prometida. Qual o nome do filme que você daria, né? Então, algumas pessoas já mandaram para mim, ainda dá tempo, manda para mim aqui. Pode mandar no grupo do estudo do Livro de Mórmon, pode mandar aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Fiquem à vontade aí. E aí eu quero trazer alguma dessas ideias aqui para mim compartilhar com vocês. Nós estamos todos estudando junto. Lembrando sobre o nome do filme, né? Eu lembro de duas piadinhas bem rápidas aqui sobre o nome do filme. Um rapaz, ele comprou álcool, né, para a mãe dele, e aí ele ia ir pro cinema. No cinema não pode entrar com álcool. Então ele escondeu o álcool, né, atrás, né, na camisa assim, e entrou no cinema. Qual o nome do filme? Alcatraz, né? Outro nome de filme que eu lembro assim, sobre piada também, é o Cebolinha. Cebolinha entrou no cinema com 2 pirulitos. Qual o nome do filme? Lambo 2. Né? Então, imagine algum tipo de nome para o filme da história dos jareditas aqui e mandem para mim, tá bom? Para mim compartilhar com vocês aqui a mensagem de amanhã. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui sobre no livro de Éter. Nós estamos lendo bastante sobre quando eles estão orgulhosos, não estão guardando os mandamentos, como eles sofreram. Mas também nós podemos aprender muito a respeito da humildade, né? Quando eles eram humildes, serviam a Deus ali, Deus fazia prosperar e abençoava a terra por conta disso. Então, a mensagem de hoje que eu vou compartilhar é sobre humildade, tá bom? Quando nós falamos assim, nossa, aquela família é bem humilde, né? Não é para nós pensarmos que aquela família é pobre, né? O contrário de pobre é ser rico. E o contrário de ser humilde é uma pessoa orgulhosa, tá bom? Então a humildade não tem a ver com a condição financeira, porque até mesmo uma pessoa rica, ela pode ser extremamente humilde, né? E está sempre buscando ao Senhor. Então, muitas pessoas usam o termo humilde como se fosse pobreza, né? Olha lá, o chinelo dele é tão humilde, né? Uma coisa assim. Mas não é certo esse tipo de termo, tá bom? O certo, o correto mesmo, é humildade. Olha o que diz aqui no Guia de Estudo das Escrituras sobre o que é humildade. Diz assim: a condição de ser manso e doutrinável. A humildade inclui o reconhecimento de nossa dependência de Deus, de desejarmos e sujeitar-nos à sua vontade. Então, ser humilde significa a condição de ser doutrinável, de ser ensinável, né? Uma pessoa que aceita ali o que o Senhor está ensinando. E também reconhecer a dependência que nós temos de Deus, que nós dependemos de Deus para tudo, né? Então, é reconhecer a dependência de Deus. E por último aqui, ele falou sobre desejarmos até mesmo que ele nos governe, né? Então isso é ser humilde no guia do estudo das escrituras aqui. Eu separei 3 versículos aqui para nós estudarmos sobre humildade, que está aqui na referência, né? Primeiro aqui se encontra em Éter, capítulo 6, versículo 12. Logo após os jareditas terem atravessado as grandes águas e chegado na terra da promissão, olha só a humildade que eles tiveram aqui no versículo 12.
E desembarcaram nas costas da terra prometida. E quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas terna misericórdia para com eles. Então veja que eles foram tão humildes, né, que eles se prostraram, né, se abaixaram ali e oraram ao Senhor, né, verteram lágrimas, né, de alegria. Então um dos sintomas aí, né, da humildade é a gratidão. Né? Ontem o Clóvis, ele estava no grupo do estudo do livro de Mórmon, ele falou como ele era grato, né, por pertencer àquele grupo de estudo ali, como ele aprendia um pouco com um pouco com o outro, né, e ele falou sobre a gratidão que ele tinha ali de estar no grupo. Eu também me sinto muito prestigiado, né, em estar no grupo do estudo do livro de Mórmon, e nas mensagens que vocês me mandam aqui no meu canal, aqui Escola Dominical Brasil. Então eu me sinto prestigiado, eu me sinto muito feliz com isso, eu me sinto grato, né? Então gratidão é um sinal de humildade também. Tá bom? Continuando aqui, o outro versículo que eu separei é o versículo 17 do capítulo 6 também. Diz assim: E foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor, e foram também ensinados do alto. Bom, então aqui fala que eles foram ensinados a andar com o Senhor. Andar com o Senhor é guardando os mandamentos, guardando os preceitos ali do Senhor. E aí que quando fala e foram ensinados do alto, o que significa? Que eles foram ensinados por meio de revelação, tanto por meio ali do profeta, que era o irmão de Jared, como também recebendo revelação pessoal de como eles deveriam andar com Deus na humildade, buscar ao Senhor ali, tá bom? A outra escritura que eu vou ler, que fala sobre a humildade, tá lá em Éter capítulo 12, o versículo 39. Eu gostei bastante desse versículo, porque aqui é Moroni, né, ele comentando que Jesus Cristo apareceu a ele, né? E ele estava fazendo os registros, fazendo um resumo ali, e Jesus Cristo apareceu para ele e conversou com ele, né? E essas são duas características muito evidente a Jesus Cristo, ao extremo, né? Se você pegar as duas pontas assim, né? Por exemplo, Cristo ele tinha tanto poder, e ao mesmo tempo ele era tão humilde, né? Se nós pegarmos aí, eu acho que por isso que muitas pessoas pegam e confundem um pouco humildade com pobreza, né? Porque muitas pessoas quando se tornam ricas ou muito abençoadas financeiramente, elas caem no orgulho, né? E aí elas se esquecem do Senhor, né? Mas Jesus Cristo ele tinha todo o poder e assim, ainda assim ele era tão humilde, né? Então olha só aqui o que fala essa escritura. Diz assim: E então sabereis que vi Jesus e que ele falou comigo face a face e que falou com evidente humildade, como um homem fala com outro, em minha própria língua a respeito dessas coisas. Então veja que interessante aqui, né? Moroni, ele não cita que Jesus Cristo apareceu para ele, porque Jesus Cristo apareceu a ele, né? Ele já havia morrido, ressuscitado, ele era um Deus ressurreto, né? Cheio de poder, glória ali. Mas como que ele aparece a Moroni ali, né? Como uma pessoa fala com outra ali, face a face. E olha o que ele fala aqui, falou comigo com evidente humildade em minha própria língua. Veja isso, né? Quanto poder Jesus Cristo tem, né? E ao se apresentar ali para Moroni, conversar com Moroni, ele fala com evidente humildade, como dois amigos, né? E é dessa maneira que eu imagino Jesus Cristo, né? Ele não está aqui para nos subjugar, para mostrar que ele conseguiu. Não, agora eu já consegui, né? Ou até mesmo nós, né? Fica pensando, quando eu conseguir ser exaltado, né? Eu vou ser cheio de poder. Não tem nada a ver, você vai ser cheio de humildade, né? Na verdade, os humilhados serão exaltados. Então, ou seja, aquelas pessoas que são humildes, né? Elas vão ser exaltadas. Então, nós temos que ter essa humildade dentro de nós também. Bom, então é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje sobre humildade que nós podemos ver tão evidentemente dentro do livro de Mórmon. E essas são duas características que é o extremo, né, aqui em Jesus Cristo que eu admiro muito. Ele tinha tanto poder
e ao mesmo tempo ele era tão humilde, né? E nós sabemos que às vezes poder, dinheiro corrompe as pessoas, né? Às vezes as pessoas... Era o círculo do orgulho aqui dentro do livro de Mórmon. Quando eles estavam prosperando, que eles estavam ricos, eles se esqueciam de Deus, caíam no orgulho, né? E deixavam de ser humildes. Quando eles estavam lá passando necessidade, eles se humilhavam, lembravam que eles dependiam de Deus. Que nós não caiamos nesse círculo de orgulho. Independente da fase da nossa vida, se nós tivermos em abundância de bênçãos ou poucas bênçãos, que nós sempre possamos ser humildes. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.